Vamos estudar hoje o discurso do Rebbe Bat Legani, que foi falado no ano de 5.744, 1984. O Rebbe todo ano costumava falar novamente um discurso Bat Legani, explicando uma parte do discurso do sogro dele, que antes dele falecer, ele escreveu um discurso de 20 artigos. Cada ano o Rebbe explicava mais profundamente um artigo, um seif, uma parte, e é um mamar sempre rico. O Rebbe sempre faz questão de citar todos os Rebbes antes dele, é muito interessante. Bat Legani Achotikala, eu vim para o meu jardim, minha irmã, minha noiva. O Rebbe anterior traz um mamar, que é o mamar da Ilula, do dia do falecimento dele, que foi dado para ser estudado no Shabat, que ele mesmo faleceu, que o Midrash fala, aqui quer dizer Legani, o meu jardim, é aquele meu local querido, Gnuni, aquele meu jardim querido, o local onde a Shekhinah, a presença divina, estava claramente, como está escrito, Ikar Shekhinah Betartanim, o principal da Shekhinah estava no mundo físico. A ideia de Deus criar o mundo é para esse mundo físico. E através de 7 pecados, 7 assuntos não tão queridos, a Shekhinah, ela foi saindo de baixo para cima, ela foi saindo, subindo, deixando de estar reveladamente aqui nesse mundo. E depois vieram 7 tzadikim, começando de Avraham Avinu, que errada é Avraham, ele era o primeiro, ele era o pioneiro, e trouxeram a Shekhinah de cima para baixo, até chegando Moshe, que é o sétimo, todo o sétimo ele é querido, e trouxe a Shekhinah aqui para baixo, com a entrega da Torá, com a construção do Mishkan, tabernáculo e tudo. Isso foi reveladamente na ação do Mishkan. Como Deus fala, façam para mim um santuário, eu vou pairar dentro de vocês. Essa Shekhinah, através das coisas físicas que foram usadas para o Mishkan, 13 coisas ou 15 coisas, de qualquer jeito ali estava Deus. E isso aconteceu, que Deus estava presente não só no Mishkan, no tabernáculo, como em cada um dos judeus, como a linguagem fala, Veshachanti Betocham, vou parar dentro de vocês, dentro de cada um e um, como nossos sábios explicam. Agora a gente sabe que existe um conceito de Norá Lilal Bnei Adam, que como se Deus estivesse tramando algo sobre os seres humanos. A ideia do pecado, é verdade que o ser humano ele tem livre-arbítrio e ele vai lá e ele escolhe fazer o correto ou o contrário, mas depois que já aconteceu o pecado e aconteceu essa ocultação que a gente falou, esse siluk, essa saída da revelação divina e indo para os mundos espirituais, deixando o mundo físico, isso, de alguma maneira, é um plano divino também. Toda a ideia da descida é para uma subida, para poder nós, povo de Israel, causarmos a revelação de Deus aqui embaixo. O Deus que criou o mundo, ele já era revelado aqui, mas agora a gente que está causando isso. A Rotika lá, minha irmã, minha noiva. Quem é a minha irmã, minha noiva? Justamente o povo de Israel. E essa emanação que o povo de Israel causa, que Deus fique revelado aqui no mundo, isso é muito mais forte do que a que tinha inicialmente. Por isso está escrito Tzadikim, Mirshuar e Tzadkinu, lá da lei, os Tzadikim vão herdar a terra, vão pairar para sempre dentro dela. A ideia do Tzadikim é trazer aqui na terra, aqui no mundo, um nível de para sempre, um nível de laado, um nível eterno, que isso é uma coisa muito forte que acontece justamente através da Torá e Mitzvot, que a Torá ela é eterna. Hashem Imloch L'olam Vaed, que Deus reine para sempre. Ou seja, essa revelação que tinha antes, ela não era eterna. A prova é que através dos pecados acabou subindo, acabou saindo desse mundo. Mas agora, quando os tzadikim, quando o povo de Israel, que é chamado de tzadikim, de maneira geral, faz Torá e Mitzvot, isso aqui é uma coisa eterna. Isso começa da Shekhinah que Moshe Rabbeinu trouxe no Mishkan. A gente sabe que todos os atos de Moshe são eternos. Agora, o motivo por que justamente, através do nosso trabalho, a emanação muito mais forte do que o que tinha no início da criação, o motivo é porque existe a ideia da transformação, chamado Itap HaChashuch HaLenhora, transformar a escuridão em luz. Quando a escuridão se transforma em luz, então isso aqui mostra uma vantagem, uma coisa muito maior do que a luz natural. Como, por exemplo, a vantagem de ter chuva em relação a Tzadikim. Como está escrito no Zohar, quando a gente consegue submeter e controlar o lado negativo, se eleva, tem uma revelação de um nível de Romemuz, de um nível de enaltecimento, um nível muito forte de Deus em todos os mundos. Ou seja, isso que você tem uma tentação e você controla, ou seja, tem uma escuridão, e você vai lá e controla e faz o certo, isso causa uma elevação tremenda em todos os mundos. Existe Kafé, você controlar, existe Itap, você transformar. Mas de qualquer jeito, essa revelação ela é Stalek
Não é estalik no sentido de sair, de ir embora, e sim de se enaltecer. A mesma coisa o Rebbe falou uma vez sobre Istalkut, sobre o falecimento do sogro dele. O Rebbe falou que a linguagem usada é Istalkut, igual aqui, que Deus Istalek, Deus se eleva, o kavod de Deus se eleva em todos os mundos, muito mais forte através de uma transformação. A mesma coisa quando a gente fala do falecimento de um tzadik, ele não foi embora, ele se elevou, se enalteceu de uma maneira totalmente diferente. Por isso que o Mishkan, a base dele, o que dava forma para ele era os krashim, era aquelas madeiras, que a palavra keresh tem as mesmas letras de shekel, que é mentira. E era feito de atzei shitim, de cedro, de acácia, que exatamente shitim é os tutos, você transforma a tolice do lado negativo para a tolice do lado positivo. Então você, quando usa keresh, você está transformando o shekel, a mentira, só que escrevendo, arrumando de uma outra maneira. Outra combinação, o Rebbe fala que outra combinação, acher, é diferente de errado, que é um. E através desse trabalho que transforma a escuridão do mundo, o sheker, essa mentira do mundo, essa falsidade do mundo, você ergue uma casa para Deus com isso, ele faz krashim, você pega o stut, a tolice, e transforma em tolice de kedushá, aquela tolice que a gente se entrega para Deus acima da lógica e faz coisas sem lógica para poder fazer o correto, que é exatamente pegar o chitinho, essa madeira de stut. Isso faz uma emanação divina aqui embaixo de um jeito muito mais forte do que estava no início da criação do mundo. É exatamente a vantagem da transformação. O Rebbe anterior continua no Amar explicando que o povo de ser chamado de Tzivot Hashem, o exército de Deus, uma famosa campanha do Rebbe das crianças fazendo parte do Tzivot Hashem, de um exército que eles sobem de patente, etc. Como está escrito que na essência do dia Deus saíram os exércitos de Deus da terra do Egito. O que tem a ver chamar o povo de ser de exército nesse momento que ele está saindo do Egito? Exatamente isso que o judeu, ele não se importa com a escuridão do mundo, ele não se importa com a mentira do mundo, ele consegue enfrentar isso tudo, e não só que ele consegue sobreviver, ele transforma aquilo em santidade. Isso aqui é através do trabalho de Mesirat Nefesh, de auto-sacrifício, de Kabbalatol, de obediência, igual no exército. Por isso que são chamados de Tzivot Hashem, linguagem de exército. Essa é a ligação de Tzivot Hashem com o conceito do Egito. Por quê? Egito representa Galut, o exílio. Foi o primeiro de todos os exílios. No exílio, os judeus, está escrito que Mitzrayim vem de Metzirot, vem de fazer oprimir o judeu. Oprimir o judeu fisicamente e oprimir o judaísmo. Então, para enfrentar isso aqui, é só com Kabbalatol, só com Mesirat Nefesh, só com auto-sacrifício, com uma devoção total, como é que existe no exército. E através disso, para todo o Bnei Israel tinha luz nos seus lugares. Está escrito que na penúltima praga da escuridão, os judeus tinham luz. Não só que tinham luz nos lugares deles, tinham luz também quando eles entravam nas esconderijos dos egípcios, nos barris, etc., procurando coisas, eles tinham luz. Isso tudo era um preparo para que poder ter a mitzvah de Vainatzlut Mitzrayim, de conseguir tirar, refinar as faíscas que estavam no Egito. E depois, quando chegaram no mar, está escrito que o que eles pegaram no mar de despojo era muito maior do que eles pegaram na saída do Egito. Ou seja, foi uma refinação maior ainda. Aquelas faíscas que estavam tão ocultas que nem com aquela luz que eles estavam procurando conseguiram achar, o próprio faraó com seu povo levou até o mar, e lá eles foram afogados, e o povo pegou aquilo para refinar, para pegar aquele ouro e transformar no Mishkan. Isso era um preparo para a entrega da Torá, como está escrito que Moshe fez o povo viajar, tirou eles de lá, de pegarem o despojo, para levar para a entrega da Torá. Então, isso aqui é chamado Tzivot Hashem, exército de Deus. Isso aqui não tem a ver com o nome Tsevaot, que é um dos 7 nomes sagrados de Deus, que não podem ser apagados, que isso foi falado lá na frente, através dos profetas, não na Torá. Na Torá, o que está escrito é Tzivot Hashem, é junto, é exército de Deus, está conectado. Porque exatamente nós somos nulos, bitul, kabbalatol, para Deus. Então, através disso, a gente conseguiu refinar os níveis mais inferiores do Egito, que era considerado o pior lugar do mundo, e as faíscas mais ocultas conseguiram ser refinadas. A gente sabe que Elohim, que é o nome da camuflagem, o nome da natureza, que é o mesmo Gimatra de Hateva, de a natureza, é exatamente você conseguir refinar a ocultação. Elohim representa a ocultação, a camuflagem, mas o nome Elohim lembra pra gente Elokut, divindade, ou seja,
tem uma divindade aqui, só tem que revelar, tem que só revelar. O assunto de natureza está oculto, mas de qualquer jeito o nome de Elohim ele é origem para o assunto de natureza, o assunto de camuflagem. Por isso que a luz divina vem com muitas ocultações, muitas limitações para poder criar o mundo, como está escrito, Tu Be'u Be'am Suf, foram afundados no Mar Vermelho. Tu Be'u, exatamente, que a luz divina fica afundada, você não acha, você vê a natureza, você não está vendo claramente a luz divina, aquilo ali está ali, mas está escondido. Como está explicado no Mamar do Rebbe anterior, no capítulo 13, através do Tzivot Hashem, através desse trabalho de anulação, de devoção total, através disso a gente consegue refinar até aquelas faíscas que estavam ocultas, que estavam afundadas, e a gente consegue fazer uma casa para Deus aqui embaixo, Betartonim Mamash, no inferior mesmo, nesse mundo aqui, como ele é, a gente consegue fazer uma casa para Deus. Na linguagem do Morazaken, o inferior que não tem mais baixo do que isso. Quer dizer, o mais baixo possível, a gente vai lá e transforma uma casa para Hashem. Para entender esse assunto, que a luz está oculta, e através do nosso trabalho a gente vai lá e revela, ou seja, existe uma faísca, existe uma luz, mas ela está muito oculta, está afundada e a gente vai lá e revela. Explica o Rebbe anterior no capítulo 14, que é o capítulo referente a esse ano. No caso, no Mamar, quando o Rebbe estava explicando, era a segunda vez que o Rebbe estava explicando sobre isso, porque ele já tinha explicado uma vez 20 anos antes, agora novamente. Então, ele explica que está escrito, Ve'atah mechayet kulam, você, Hashem, vitaliza todos. Assim está escrito. Essa luz divina, ela está até no nível mais baixo. Ve'atah mechayet kulam, você vitaliza, dá vitalidade para todos. Onde que ele está? Mesmo no lugar mais inferior, está revelado. Isso que é muito interessante. A ponto que qualquer judeu, até o mais simples, pode entender isso. No capítulo 13, o Rebbe anterior explicou sobre ocultação, como que vai muita ocultação e muitas, como tudo é muito camuflado, a luz divina se camufla no mundo. Mas no capítulo 14, ele vem explicar o extremo contrário, como que de qualquer maneira, no final das contas, a luz divina está reveladamente em cada canto. Ve'atah, e você, Hashem, vitaliza tudo. Quando a gente fala você, a gente está apontando, a gente está conseguindo ver você aqui na minha frente. A vitalidade que está em cada coisa está tão revelada que a gente pode falar você. Como assim está revelada? Como assim? É verdade que essa luz de Deus, ela se investe nas coisas, ela se limita a cada mundo, na natureza. Por exemplo, nosso mundo físico, existe vitalidade, nosso mundo está vivo, não está só existente. Essa vitalidade é a vitalidade divina. Só que ela se investe a ponto que eu vejo a árvore, eu não vejo a vitalidade divina que tem nela, mas eu sei que tem uma vitalidade ali. Existe na vitalidade, existem alguns lados na vitalidade. Quando a gente fala em vitalidade, a gente fala em força, a gente fala em luz, daqui a pouco a gente vai falar em nome também. Quando a gente fala em força, então realmente a vitalidade ela vai mudando de acordo com onde ele está sendo exercendo aquela força, vai mudando. Mas quando a gente fala de luz, não faz diferença. Vamos entender um exemplo baseado na linguagem que o Edmond aqui escreve no Tânia. Or, Hayut e Kor. Luz, vitalidade e força. Vamos explicar esses três níveis, três linguagens diferentes. Como o Edmond também explica, como o Rebbe Shav também explica, no Amsheja em Beit. A força é algo que é distante, separado da sua origem. Por exemplo, se eu exercer força com minha mão e movimentar alguma coisa do lugar, por exemplo, então, no momento que eu movimentei esse livro aqui para frente, não tem conexão entre a força e a ação feita através dessa força. É separado, por isso é mais oculto, eu não consigo ver quem foi que fez isso, por exemplo. Já a luz ou a vitalidade, as duas elas estão conectadas com a origem. A luz sempre está conectada com a sua origem, com a sua fonte, a vitalidade também. Se a alma está vitalizando o corpo, é porque está conectado. Se separar, o corpo não vai estar mais vivo pela alma. Só que a diferença entre luz e Hayut é que a luz ela é totalmente envolvente, ela é totalmente, vamos chamar assim, sem compromisso, sem conexão direta, íntima com o receptor. A luz do sol está iluminando, não faz diferença se você plantou, não plantou, em qual campo está, em qual campo não está, ele está aí para iluminar. Já a vitalidade não. Hayut, ela é primi, ela é íntima. Vitalidade, por exemplo, da alma ligada àquele corpo específico, ela vem de uma maneira mais se vestindo no corpo. Ou seja, essa revelação, essa dvekut, essa conexão que tem com a fonte na vitalidade não é como a da luz. Mas, de qualquer jeito, ela não perde a origem, ela não muda.
Então, a Hayut, essa vitalidade, ela está sempre conectada com a origem, de qualquer jeito. Então, mesmo que ela se investe no físico, no cli, no receptor, ela não muda. Então, quando a gente está falando da luz divina, que está vitalizando a árvore, por exemplo, então é verdade que aquela luz ela vem se limitando ao nível de árvore, por exemplo. Uma árvore ela não se movimenta, mas ela cresce. Então, é um tipo de vitalidade. Já um animal já se movimenta, já é outro tipo de vitalidade. Então, a luz divina, ela realmente se encaixa em cada coisa, mas ela não muda. Como a gente vai ver um exemplo de uma luz, por exemplo, através de um recipiente, ou uma água num recipiente de várias cores. Só a manifestação muda de acordo com a cor do recipiente. Para entender isso, é sabido que existe um quarto nível, que é o assunto de Shem, de nome. Como o Baal Shem Tov fala que o nome de cada coisa é a sua vitalidade. O nome hebraico é uma coisa muito, muito importante. Aquelas letras que vitalizam aquela pessoa ou aquela coisa, na verdade, aquilo ali está ligado aos 10 pronunciamentos de Hashem para criar um mundo com várias combinações, se forma cada coisa que tem no mundo e é vitalizado através daquelas letras daquele nome. É sabido que o Mag de Mestre também explicou sobre isso, que Adam Arishon, ele chamou nome para todos os animais, ele que nomeou, isso aqui vai ser chamado de Sus, a vaca vai ser chamada de Pará, ele que deu nome para cada coisa, que isso mostra a grande sabedoria dele. Né? O Mag de Mestre explica sobre o Pasuk, tudo que o Adam dava é o nome dele. Na verdade, explica, não é que só simplesmente é um nome. A vitalidade ligada àquela criatura está naquelas palavras. Então, baseado nisso, ele explica como que Adam Arishon mostrou uma sabedoria muito grande, né? Até maior do que a dos sábios, quando ele acertou o nome, porque não era simplesmente técnico, era realmente a vitalidade, o canal de emanação para cada animal. Né? Então, ele conseguiu entender cada espécie, cada origem, cada coisa. A mesma coisa funciona não só no nome da espécie, como no nome particular. Shmuel, Yosef, Moshe, o nome de cada um também tem a ver com a vitalidade. É sabido o assunto de nomes que é muito importante. E sobre isso a gente fala Ve'atah mechayet kulam, que essa vitalidade que existe, que através dos nomes a gente fala que o Hashem você está vitalizando tudo. Ou seja, existe essa vitalidade pelos nomes. Agora o que a gente precisa entender, como é que bate isso com a explicação que o Rebbe dá no discurso dele da Ilula, que a vitalidade, a Hayut, a luz, a vitalidade está ligado ao Pasuk, que você vitaliza todos, ou seja, é a ideia de nome ou é a ideia de luz, a ideia de vitalidade, são várias ideias diferentes. E mais ainda, o que não dá para entender é que tanto a luz quanto a Hayut, elas são ao contrário de nome. Por quê? Como a gente falou, luz e vitalidade é algo mais revelado. Nome é uma coisa muito oculta, como ainda vai explicar mais um pouquinho na continuação. Como, por exemplo, está explicado no Tânia, em nome do Arizal, que até um inanimado, como uma pedra, também tem um nome, também tem uma vitalidade. Então, quando ele fala domem mamacho, inanimado mesmo, está falando de uma coisa que é inanimado espiritualmente também. Porque existe aquela criatura que ela grita, existe Hashem. Existe aquela criatura que é tão ocultação, tão distante, que como se ela não mostrasse Deus, não mostrasse, como se ela estivesse falando que não existe a vitalidade divina, de tanta ocultação, é um inanimado mesmo. E sobre isso vem o Arizal e fala, o Tânia cita, que também no inanimado desse tem uma alma divina, tem um nome que está vitalizando. Então, ou seja, existe essa vitalidade, mas é com muita ocultação, é diferente da vitalidade que a gente estava falando antes, de uma alma vitalizando um corpo, de uma luz iluminando. Então, logo depois que o Tânia cita essa questão da pedra, logo depois ele cita que a vitalidade de cada criatura é o nome que é chamado em hebraico, em Lashon HaKodesh. Então, nome é ocultação. Já no Mamar da Ilulá, do Bat Legani, do Rebbe anterior, ele vem explicar o assunto de revelação, de luz. Luz é revelação. Ele traz também o que está explicado no Tânia Negeret HaKodesh, que uma rearada era um brilho do brilho da luz de Hashem, do Kav, que é uma explicação que a gente não vai entrar hoje. Ele está iluminando e criando cada coisa desse mundo, dos mundos da Briá, do mundo da Yetzirá, do mundo da Sete, cada mundo que tem. Ou seja, o assunto da revelação, né? Que o Kav, que é a linha de emanação de revelação divina, ela cria do nada, Yesh Me'ayin, cria um existente,
Por mais que a gente sabe que para poder criar do Ain, do nada, fazer Yesh, é só na força da essência de Hashem, que ele é o único que existe por si só, ninguém criou ele, por isso ele pode criar os outros. Então, mesmo assim, explica o Tânia que o Kav, essa linha de emanação de revelação divina, como ela vem ligada a Ein Sof, ao Hashem infinito, e a luz ela é como a sua luminária, por isso ela tem força de criar Yesh Me'ain, criar também do zero. Então você vê aqui que esse brilho do brilho, essa luz que está se tratando aqui, que tem em cada criatura de qualquer mundo, de qualquer nível, isso aqui não está falando de uma coisa que é igual à fonte, igual à essência de Deus que cria. Então é um assunto de revelação muito grande. E ele explica lá que esse assunto está inclusive nas partes mais inferiores, mais baixas, como o Salmo fala, se eu subir até o céu, lá você vai estar. Se eu estender até o abismo, lá você vou te encontrar. Não só o céu contra o kavod de Hashem, também a terra até o abismo. A Hayut, a vitalidade divina está revelada. Ou seja, lá o Rebbe anterior explica que todo judeu pode perceber Deus no mundo. Olhando, está vendo? Esse mundo está vivo, esse mundo está existente, não só existente, está vivo. Isso aqui é divindade, igual a alma vitaliza o corpo, a Hashem vitaliza o mundo. Isso aqui é uma coisa que qualquer um pode perceber, é uma questão de revelação. Então a gente precisa entender se a ideia de nome é ocultação, e lá no outro lugar está escrito que Ve'atar Meched Kulam, você vitaliza todos, está falando sobre o nome, e aqui a gente está falando que Ve'atar Meched Kulam está se tratando sobre revelar você, Hashem, estamos vendo a revelação, precisa entender isso um pouco melhor. Então, para responder, vamos explicar o seguinte, existe uma vantagem em Shem, em nome, em relação à luz, à revelação. O Shem, ele é oculto. Então, já que tem uma vantagem, ele é mais essencial, mas como ele é oculto, eu preciso da luz para revelar, inclusive revelar a vantagem do Shem através da luz. Vamos lá. O Tzemach Tzedek fala, porque está escrito quando o povo saiu do Egito, Vai Beshalach parou etam, quando o faraó mandou o povo. Usou a linguagem quer dizer uma coisa que está oculta, que está escondida. O povo de Senegalut está escrito, eu vou semear na terra. Quando a pessoa ela semeia uma quantidade, ela quer tirar muito mais do que isso. Tá? É verdade que ela investe, ela joga embaixo da terra, ela enterra aquilo ali, uma quantidade pequena, e ela quer crescer, que isso cresça muito, muito mais. A gente sabe que a Torá e a mitzvot também são chamados de semear, porque através das mitzvot a gente está semeando no povo de Israel. Está cheio de que o povo de Israel é um Eretz Hefetz, uma terra desejada. Como Baal Shem Tov fala que todo judeu tem tesouros e tesouros, igual a terra ela é rica, ela tem água, ela tem pedras preciosas. Todo judeu tem tesouros muito grandes, só precisa revelar. Então, quando a gente fala de semear, quando a gente fala de povo, na linguagem de ocultação, a gente está falando do povo de Israel aqui embaixo. E justamente aqui é que brota, justamente aqui é que faz nascer muito mais. Você planta 1 quilo para sair muito, muito mais. A mesma coisa na Galuta do Egito, que era para poder crescer, para poder refinar as faíscas, como a gente falou. Todo o motivo disso aqui, que estava tanta ocultação, assunto de Shem, nome, a ocultação, isso aqui vem depois revelar a vantagem que o Shem tem em relação à luz. Ou seja, tem uma ocultação, mas você vê que você ganha muita coisa com a descida, você ganha a subida, como a gente falou no início. Agora a gente vai entender, como o Rebbe Rashab, a gente vai entender isso, com o que o Rebbe Marash explica também, sobre a frase dos nossos sábios que diz que Deus andou 500 anos para adquirir um nome, justamente nome. O que quer dizer isso? A origem de nome é acima da origem de luz. Por mais que a gente falou que revelação é em luz, que a luz é parecida com a luminária e tudo isso que a gente falou, através da luz a gente consegue captar a qualidade da luminária, como por exemplo, existe uma luz de vela, existe a luz de uma tocha, existe a luz do dia, são várias luzes diferentes, né? Você vai comparando, né, uma luz de vela perante a luz do dia, não é nada. Mas nome é diferente. Nome, por exemplo, tem várias pessoas com o mesmo nome e as pessoas não são iguais, né? Curiosamente, pode ter 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas com o mesmo nome e não é igual, porque aquilo ali é oculto, aquilo ali é uma vitalidade, aquele nome tem que estar ligado, mas uma coisa diferente da outra. Não só isso, o nome da espécie, não só o nome particular, que mostra, né, uma vitalidade maior ainda, também está oculto. Como a gente sabe disso que a Kadosh Baruch Hu louvou Adam Rishon, uau, como você conseguiu perceber o nome de cada animal? Porque aquilo ali não estava claro, não estava revelado como aquilo ali é a vitalidade de cada coisa.
Então, ele, com essa sabedoria, conseguiu reconhecer. Então, sinal que essa luz que está ligada ao nome não está revelada até na espécie. Por exemplo, depois que Adão chamou todos os animais para os nomes, ele falou para Hashem, para você é apropriado chamar de Adô, falou o nome de Deus. Porque quer dizer, o dono, Adon, você é o Senhor, você é o dono para todas as criaturas. Ou seja, precisou da sabedoria de Adão para falar isso, porque era uma coisa que não estava clara, não estava nítida. Então, é verdade que é o mais oculto, mas tem uma vantagem em relação à luz. A luz, como a gente falou, ela é conectada, ela está conectada com a origem, mas luz não pega a essência toda. É só ará, é só um brilho. Quando eu pego um brilho de uma lâmpada, é o brilho, é igual a lâmpada, a intensidade, tudo, o raio do sol, lembra pra gente o sol e tudo isso, mas é só o raio, não é a essência, não é a essência do sol. Já o nome, por mais que ele é separado, ele é mais oculto, ele está enraizado na essência, então ele traz a essência. Um exemplo para isso, quando a pessoa desmaia, a gente fala o nome da pessoa no ouvido dela para ela acordar. Quer dizer, quando ele desmaiou, o que quer dizer? A parte revelada da vitalidade dele não está clara. E através que a gente vai lá e usa o nome dele, a gente está devolvendo a alma dele, a gente está puxando da essência. Quando a gente chama alguém, ele se vira para falar com a gente, ele se vira, ele todo se vira. Então, não só isso, mais do que isso, através de chamar a pessoa com adjetivos, agora a gente falou de nome da espécie, né? Sus, nome do cavalo, por exemplo, em hebraico, a gente falou do nome de cada um, que por mais que uma pessoa pode ter o mesmo nome, ela é diferente porque é uma coisa oculta. Não só isso, até no adjetivo, quando alguém chama alguém de sábio, de tzadik, de racido, de qualquer adjetivo bom, isso aqui causa uma emanação. Por exemplo, se você chama ele de sábio, você faz ele ficar mais sábio, você desperta a sua sabedoria para ele vir e te explicar algum assunto, você desperta uma coisa que está ali. A mesma coisa como é lá em cima, quando a gente chama a Deus, quando a gente louva a Deus, qual a ideia da gente louvar a Deus o tempo inteiro na reza? A gente louva que Hashem perdoa, que Hashem é misericordioso, que Hashem é isso, que Hashem é aquilo. Hashem é acima de qualquer coisa. A ideia é que a gente está despertando, emanando lá da essência para trazer uma revelação de sabedoria de Deus, uma revelação de bondade divina e assim por diante. Por mais que antes da criatura, aquilo ali nem existia modo de falar, aquilo ali estava só num potencial, como está explicado, assunto muito complexo, sobre as 10 Sefirot Gnuzot, as 10 esferas de Deus ocultas, como se não existisse ali Chokhmah, Binah e Dat, e você quando chama, quando você louva, você está causando existir aquilo ali. É a mesma coisa em relação ao nome do ser humano, Reuven, Shimon, etc., que é mais do que um adjetivo. Quando a gente chama a pessoa, a gente traz da essência. Então agora a gente vai entender que a vitalidade do mundo das criaturas, ela é Shem, ela é o nome, como a gente falou, o nome de cada coisa é a vitalidade. Ah, mas nome é uma coisa oculta. Eu vejo o nome Moishe, eu não sei o que quer dizer essa pessoa, porque tem vários Moishe, cada um é de uma maneira diferente, mas tem uma vantagem em relação à luz, que a luz, é verdade que ela é conectada com a fonte e ela é revelada, mas ela é só uma yará, ela é só um brilho, não é a essência. Já os nomes é muito mais forte. Hayut, como a gente falou, vitalidade também é só um brilho, já o nome não, é uma coisa muito mais forte. Porque, por exemplo, quando a gente fala que é uma yará, um brilho do brilho do brilho, então é uma coisa muito revelada, mas não é uma coisa que chega na essência. Já o nome, ele tem essa questão de essência, tanto o nome da espécie, quanto o nome particular de cada um, e até o nome de adjetivo. E o Rebbe termina falando uma coisa muito curiosa, que inclusive os nomes em português também tem algum assunto, porque já que tudo é Shgaha Pratit, tudo é providência divina, se a pessoa tem algum nome que não é um nome em hebraico, ou alguma coisa assim, também tem algum motivo. Como o Rebbe fala, eu encontrei várias vezes, a gente encontra nos livros do pai do Rebbe, que ele explica questões do nome em português. Curiosamente, também a gente sabe que quando alguém vinha perguntar para o Rebbe que nome escolher em hebraico, a pessoa que não tinha nome em hebraico ainda, o Rebbe gostava de pegar um nome que parecesse, que lembrasse o nome em português que a pessoa tinha. Então o pai do Rebbe, ele traz várias lições do nome em português, porque nada é à toa, até o nome em português tem algum motivo daquilo ali estar assim. Então, o nome existe uma coisa muito forte, essa essência, mas já que ela é oculta, a gente precisa da questão da luz, da questão da vitalidade que a gente falou, e aí a gente consegue ter as duas coisas, também a essência e também a revelação. Isso vai causar que vai ter o nome completo, o nome de Hashem completo,
que hoje em dia a gente lê de uma maneira, escreve de outra. Quando chegar a Mashiach, a gente vai também poder expressar da maneira como está escrito, e o trono de Deus vai estar completo, junto com a plenitude do povo de Israel, a plenitude da Torá, a plenitude da terra de Israel, que a palavra Eretz é de que ela correu e ela quis fazer a vontade de Hashem, Ratztá de quis, mas não só Ratztá de quis, como Ratztá de correr, que é mesmo que a terra, que é a parte mais inferior, é a Malchut, é a ocultação, que é a ideia do trabalho de Kabbalah Tolo, como a gente falou, de Tzivot Hashem, de exército de Deus. Mesmo assim, ele corre para fazer a vontade de Hashem. Ele entende que era necessário, a gente corre ao encontro da Geulah, verdadeira e completa, através de Mashiach Tzidkeinu, com nossos jovens, com nossos velhos, com todos, com nossos filhos, nossas filhas, em breve nossos dias. Amém.